Oi, pessoal, meu nome é Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje vamos falar sobre o modo sobrevivência. Se você é novo por aqui, eu fui diagnosticada aos 42 anos com autismo e tudo que eu compartilho aqui é sempre referente às minhas experiências, à minha visão do mundo, ao modo como eu enxergo a vida através do espectro. Então, eu não sou profissional da saúde, não sou médica, não sou psicóloga. O que eu compartilho aqui é literalmente minha vida de autista, minha vida dentro do espectro autista. Então, não serve aí de base para nenhum tipo de diagnóstico, quase que não sai. É realmente para compartilhar, para que você possa perceber se você tem alguma característica parecida, né? Enfim, sempre tem gente nova por aqui e é importante aí que eu fale sobre isso. Gente, sumi muito dessa vez, né? Mas minha vida está uma loucura e realmente estou bastante cansada. Quase não tá sobrando tempo assim para gravar vídeo, né, que demanda aí um pouquinho mais de atenção. Às vezes eu estou com tempo, mas eu moro numa área muito movimentada, então às vezes eu tenho tempo, mas eu tenho muito barulho. Enfim, sempre que possível estarei aqui, vocês sabem. E hoje vou trazer esse tema que é. Gente, eu descobri isso, assim, bem recente, pra falar a verdade, tá? Vocês sabem que eu faço terapia com a Ana, minha terapeuta maravilhosa. Eu vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser referência, é um profissional maravilhoso, já falei aqui várias vezes. E aí ela tava me explicando sobre isso há um tempo já. Porém, o quanto eu consegui assimilar, né, o tempo que demorou para eu assimilar, para eu realmente entender como isso era na minha vida, é que é o X da questão. Então, às vezes, a gente trabalha um tema na terapia que não faz muito sentido naquele momento, porque você está no início aí, né, do seu processo de autoconhecimento, e assim, o processo de autoconhecimento é todo dia. Nunca nunca é assim, tudo de uma vez, né? Todos os dias você vai descobrir algo novo sobre você. E isso, gente, independente quem tá no espectro e quem não tá. Pra gente é ainda mais desafiador, tá? Então, por que que existe esse modo sobrevivência? Literalmente, né? Literalmente mesmo, é uma maneira que a gente cria, né? É um comportamento que a gente cria para sobreviver. Ou seja, lá na infância a gente sofreu muito, né? Eu tô falando aqui por mim. E aí vocês podem também aí refletir se isso aconteceu com vocês também. Então lá na infância, quando a gente sofre bullying, a gente não consegue se encaixar, a gente se sente um ET, né? E isso se transfere para a fase aí da adolescência, para a fase adulta. Então, a gente sempre se sente deslocado, né? Então, a gente sempre se sente diferente, a gente não tem aquela sensação de acolhimento. Pelo contrário, a gente sempre tem uma sensação de não pertencimento. Por causa disso, a gente acaba criando, né, uma forma aí de nos proteger, ou seja, criamos mecanismos de defesa. Um desses mecanismos, né, que eu criei, por exemplo, aí você precisa refletir quais foram os que você criou, e se você criou, às vezes você também não criou, enfim. Você precisa refletir qual é o seu mecanismo de defesa. Eu agora estou entrando aí numa fase que eu estou conseguindo, desde lá da minha infância, entender todos esses mecanismos. Então, esse mecanismo que é o título aqui do vídeo, né, que é o modo sobrevivência, eu ativei assim, acho que quando eu nasci. Talvez todos nós
façamos isso. Mas eu ativei lá quando eu nasci, porque eu sempre fiquei no modo sobrevivência aí ativado. O que é esse modo sobrevivência, gente? Literalmente sobreviver. Literalmente ficar aqui, ficar em situações que eu não conseguia lidar, né? E o que esse mecanismo me causou? É como se eu não prestasse atenção ao redor. Eu sempre estava preocupada em me defender. E esse me defender, a gente pode traduzir aí de diversas formas. Em ser agressiva, porque se eu fosse agressiva as pessoas talvez não iam mexer comigo. Então eu era bastante agressiva. Agressiva assim, com palavras, né? Eu nunca fiquei agressiva de bater nas pessoas, nada disso. Mas assim, eu era bastante estressada, então eu ficava sempre na defensiva. E essa forma de ser afasta as pessoas, você não cria uma conexão, você não cria aí um relacionamento saudável, né? O relacionamento que eu falo assim, a convivência, porque você tá sempre na defensiva. Então tudo que as pessoas falavam eu retrucava. E tudo tinha que ser do jeito que eu gostaria que fosse, né? Então eu criei ali na minha mente, né, no meu subconsciente, uma forma de sobreviver ideal. Então, eu me defendi o tempo todo, eu criei os meus mecanismos de defesa. Então, para regulação emocional, por exemplo, eu uso a comida, né? Que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, gente, porque houve vários desdobramentos disso e eu acho importante trazer aqui para vocês. Como as pessoas usam aí esses mecanismos, né? Droga, sexo, se cortam. Então, esses mecanismos que a gente usa, né? O que eles fazem, né? Eles fazem com que a gente lute pela sobrevivência. Então, é um modo de sobrevivência ativado. E aí você tá sempre na defensiva. E quando você vive nesse estado de alerta, né? A possibilidade de você ter aí dores de cabeça, dores musculares, eu vivia tensa, né? É muito grande, você não relaxa, você não tem um minuto de paz. Então você não dorme direito, você tá sempre preocupado, o que vai acontecer, você quer ter controle de tudo, né? Então aí vem a nossa necessidade do controle para ficar aí mais fácil pra gente conviver, pra gente aceitar aquela situação que a gente não tem controle, né? Então a gente quer ter controle de tudo, quer ficar na defensiva o tempo todo. Mas isso, gente, é literalmente pra gente não se machucar. A gente já levou tanta porrada, né? Já sofreu tanto, que a gente cria isso como uma forma realmente para não sofrer mais. Você já sofreu tanto, você já se sentiu tão assim, lixo, que é como eu me sentia, que você fala, meu Deus, eu não quero sentir isso mais. E qual é a forma de eu não sentir isso mais? Eu me defender. E aí esse modo de sobrevivência, né, eu tô percebendo agora todos os prejuízos que ele me causou. Então é como se eu não percebesse a vida ao meu entorno, né? Que os anos foram passando, que eu estou envelhecendo, que o meu pai já tá envelhecendo, né? Já tá não, já tá bem, já tá aí com 81 anos, né? E aí, que os meus irmãos estão envelhecendo, que a vida está passando. A gente fica tão focado, às vezes, em se defender que a gente não percebe a vida. A gente não percebe as coisas boas. A vida não é ruim o tempo todo, a gente tem momentos muito felizes. Então a vida não é boa o tempo todo, nem é ruim o tempo todo. E aí a gente tem que aproveitar os bons momentos, curtir, aproveitar, para que aqueles momentos que não são tão legais, né, a gente consiga passar sem se machucar. E esse modo sobrevivência que a gente fica ativado 24 horas, né? Ele não deixa a gente perceber essas pequenas coisas, esses momentos de felicidade, o que realmente importa.
E aí, muitas vezes, a gente não percebe as pessoas bacanas que estão ao nosso redor, né? A gente não se permite relacionar, a gente não se permite viver novas experiências, a gente fica sempre com medo de dar errado, com medo de perder o controle, com medo de não saber lidar com aquele sentimento, com aquela situação. E isso, gente, chama viver. Por incrível que pareça, pode ser muito óbvio para muitas pessoas, mas para mim não era, né? Eu não sabia viver. Eu literalmente sobrevivia. E você sobreviver, gente, é muito, muito, muito ruim. O que a gente precisa é viver, curtir os bons momentos, aprender, estar sempre aberto a novos aprendizados, né? Mas isso não é fácil pra gente. A gente realmente cria essas barreiras, né? E como vencê-las? Como sair desse modo de sobrevivência, né? É fácil? Não, não é fácil. Primeiro, é o que eu tô falando com vocês. Eu faço terapia aí desde 2017, né? Que eu tive o diagnóstico. Desde então, a gente está trabalhando essas coisas e só agora, assim, sei lá, nos últimos 2 anos e principalmente nos últimos meses, eu estou percebendo que realmente eu ficava no modo sobrevivência o tempo todo. Então, olha quantos anos que eu tô nesse processo, né? E só agora realmente a minha mente assimilou isso e a minha mente se abriu para o novo, né? E eu estou me permitindo aí viver novas experiências, estou me permitindo não ficar no controle o tempo todo, né? Realmente deixar as coisas fluírem, e isso não é fácil pra gente, né? Não é mesmo. É um processo longo. Não vou falar que é impossível, porque não é, né? Eu estou vendo aí as minhas mudanças todos os dias, as pessoas ao meu redor também. Então, gente, o segredo é tentar ser mais leve, por mais difícil que seja, né? Tentar ser mais leve, tentar aceitar essas coisas novas que surgem, é, tentar aceitar que realmente a vida é um mistério, a gente não sabe o que vai acontecer no próximo segundo. Então, desativa esse modo de sobrevivência um pouco, curte o presente, sem preocupar com o que vai acontecer com você no próximo instante. Né? Curte cada momento, aproveita cada momento, seja ele bom ou ruim, porque nada é eterno, nem os bons momentos e principalmente os ruins. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!